Irmãos, eu não quero me delongar, mas eu gostaria de pegar algo poderoso, sua vida, para a minha vida. Por mais que você não esteja, eu não sei se todos estiveram no jejum de 40 horas, mas o que foi ministrado era para você entender que você está no controle da sua vida. Aliás, quando o Senhor está no controle da sua vida, muitas coisas vão acontecer para o bem. Mesmo você passando por circunstâncias adversas, Deus vai reverter ao seu favor. E expliquei até o que significa resistência, dificuldade, adversidade. Mas uma coisa que nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos perceber quando nós não temos unção, quando perdemos a unção, quando nós estamos frios, eu não sei se teve uns 3 ou 4 anos atrás, eu fui fazer uma dieta com elada low carb, eu não sei se você já fez. Eu emagreci 7 quilos em uma semana, mas eu não podia tomar café, não podia comer nada, só podia comer, acho que, nem lembro o que podia comer, só podia comer vegetal, se eu não me engano. Abó, essas coisas, sopa de não sei dos que. E eu lembro que eu trabalhava na Zona Sul, e eu lembro que eu fui estava trabalhando, aí não estava tomando café, eu estava muito irritado. Eu achava que a irritação era por causa das minhas filhas, que era por causa da minha mãe, da minha esposa, alguma coisa. Eu estava muito irritado, mas eu não sabia explicar. E no ambiente de trabalho, quando você está irritado e você não quer ser mandado embora, você controla suas emoções. Você vai lá no banheiro, dá um soco, dá cabeçada no banheiro, e depois volta. Mas você controla, tira, não sei o quê. E eu ficava muito irritado. E uma outra coisa que acontecia comigo é que eu não tinha força nas pernas. Eu não sei se você já treinou muito, e ao ponto, tá tão cansado, já foi jogar bola, que eu andava, meus irmãos, eu não tinha força, era o peso nas pernas. Eu cheguei em casa e eu comentei, nossa, eu estou tão irritado e tal. Daí ela falou assim, mas é por causa do jejum. Por causa do jejum, você não está comendo proteína, você não tem. Comecei a explicar lá, porque eu tirei tudo mesmo. Porque quando a pessoa quer emagrecer, ela emagrece. Aí tirou tudo, eu tirei até o que não podia tirar. O que é isso? Muitas vezes nós ficamos irritados, nós não sabemos por que estamos irritados. Muitas vezes você não tem força nas suas pernas e você não sabe por que você está sem força nas pernas. E quando você não sabe a origem desses sintomas, desses sinais na sua vida pessoal, é nessa hora que nós terceirizamos os responsáveis. Foi meu marido, é minha esposa, é o governo, é o trabalho, é meu chefe, é aquilo, é o trânsito, é a chuva. Começamos a terceirizar. Mas quando você sai, depois que eu fiquei sabendo disso, eu já me acalmei e tal. A primeira coisa que eu fiz foi comer um bife. Resolvi, o café eu não tomei, fiquei o café até o jejum, mas melhorou na hora. Então é muito importante você perceber quando você está vazio, quando parece que a unção acabou, e é dessa forma que o Senhor se manifesta. A gente vem no culto, vai na célula, a gente se enche, é aquela porção para aquela semana, e depois você volta para receber a próxima porção. Você não vem no jejum de 40 horas, está resolvido o meu semestre, tchau pastor, um beijo, e até o final do semestre aí eu volto. Não é isso não. Você toda semana você tem que comer mais, diariamente. É isso que era a responsabilidade do sacerdote. Ele diariamente, ele tinha que cultivar um relacionamento e remover aquilo que poderia enfraquecer o seu relacionamento com o Senhor. Então, a principal responsabilidade de mim, por exemplo, todo casal que casa, o motivo do casamento é paixão. Eu olho para a moça, estou apaixonado pela moça. O rapaz olha, está apaixonado, um está apaixonado pelo outro. Chega uma hora que eles não conseguem ficar sem conversar, então eles vão casar, e casa. Mas qual que é o desafio do casal? Quando eles casaram apaixonados? É manter a paixão. Infelizmente a gente não vê curso de casais para manter a paixão. A gente vê curso para comprar carro, curso para fazer financiamento, curso para fazer isso, curso para fazer. Mas curso para manter o fogo nós não temos. Isso é a mesma coisa quando uma pessoa entra numa empresa. Aquela expectativa tal, a pessoa entra na empresa, mas de repente aquela empolgação passou. O que aconteceu? Porque eu não sei se você sabe, quando você se casa, ou quando você assume algumas responsabilidades, quando você é apaixonado, aquilo não gera peso na sua vida. As responsabilidades para você não é um fator que você vai reclamar, que você vai murmurar. Mas quando você perde a paixão, quando você perde o encargo e a responsabilidade permanece, qual que é a consequência? A consequência é murmuração. A consequência é você terceirizar os problemas que na verdade é seu. A tendência é você entrar no automático. Quantos casamentos já entrou no automático? Eu não falo mais nada, deixa fazer, deixa quebrar a cara, deixa não sei o quê. Eu não vou falar mais para esse menino,
esse menino catarrento aí, deixa ele fazer não sei o quê. Por quê? Porque já entra no automático. Ou você pode reverter essa situação. O que é reverter a situação? Entender, mano, eu preciso. Irmãos, o pastor de vocês já entrou na carne, e se deixar entrar na carne toda semana. E às vezes, sabe quando você está irritado? Quando está irritado, aumenta a voz. E acontece isso também lá na minha casa. E aí a minha esposa fala assim, vai orar, você está precisando orar. E é bênção, irmãos, quando uma pessoa fala para você, porque o diabo nunca vai falar para você, vai orar, vai buscar a sede de Deus. Não, quando a pessoa fala, vai orar, e você percebe que realmente as coisas que eu estou falando, eu não quero fazer, vou remover da posição. Você percebe que na verdade é porque a pessoa, o culpado não é a pessoa ali, não, caiu, eu vou remover, é um Judas na minha vida, por causa. Vai orar. O que você percebe? Aí você percebe, está faltando vida, a unção se foi por algum motivo. E eu gostaria aqui de falar, então na verdade, quando nós perdemos a paixão e permanecemos na posição de casamento, liderança, qualquer outra coisa, de alguma forma, um dia você vai abrir mão disso. Porque o que sustenta, o que nos faz permanecer é a paixão, é o amor, é o zelo. Por isso que o Senhor falou para os sacerdotes lá, olha, mantenha a paixão acesa, mantenha o fogo aceso. Porque o que vai manter esse casamento não é casa, carro, essas coisas passam. Mas o que vai manter é paixão, é amor. Mas eu ministrei isso na sexta-feira à noite, falando como que nós mantemos a chama acesa. E isso é algo interno. Isso é algo que na verdade Deus trabalha de forma interna nos nossos corações. Mas eu quero falar aqui para vocês hoje, de maneira rápida, quais são os sinais de pessoas que de alguma forma permitem essa paixão extrapolar, permitem, ou quais são os sinais de pessoas que manifestam a presença de Deus? Porque há sinais, há respostas, como que eu posso dizer, o que você faz, o que você recebe, o que acontece na sua vida quando você anda apaixonado pelo Senhor, o que acontece quando aquilo lá dentro começa a queimar de tal forma. Tem muitos sinais na sua vida, e eu garanto para você, muitos problemas na sua vida você vai evitar, simplesmente por estar apaixonado pelo Senhor Jesus. Eu não sei se você sabe, a grande virtude de um homem e de uma mulher de Deus é resolver problemas. Você sabia disso? Qual que é o problema que eu não sabia disso? Então, pois é, a principal virtude de um homem e de uma mulher de Deus é resolver problemas. Agora, é você que vai resolver? Muitas vezes não, é a unção de Deus operando em você, vai resolver muitos problemas. E eu gostaria de falar desses sinais, porque muitos problemas da sua vida é falta de vida de Deus. Vai para um coach, vai não sei aonde, tudo isso tem importância, mas tem algo que a vida de Deus vai resolver na sua vida. E eu gostaria de falar de alguns sinais que acontecem na minha vida e na sua vida, quando a vida de Deus flui. Quando não tem esses sinais, você pode perceber. Você lembra do exemplo do pastor, vai orar, acabou, você pode ter certeza que você vai reverter aquela situação. A primeira coisa, que quando o poder de Deus se manifesta dentro de nós, de dentro para fora, a primeira coisa que acontece conosco é direção. Direção. Abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13. Acho que é verso 17, se não me engano. Irmãos, eu vou ler só do verso 22 por conta do horário. O que acontece? Aqui a palavra de Deus fala, eu preguei isso aqui no jejum de 40 horas, mas chegou um momento na vida aqui, que o Senhor deu a vitória para o povo de Israel. E a palavra de Deus fala que chegou um momento lá na vida de Faraó, que ele foi lá e liberou o povo de Israel para ir rumo a Canaã. Olha só o que acontece, verso 21. Durante o dia, isso é logo depois que eles saíram do deserto. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles, numa coluna de nuvem.
para lhes mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles, numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. Deixa eu só ler no verso 17. Quando o rei deixou o povo de Israel, os israelitas saíssem do Egito, Deus não levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito quando virem a terra guerrear. Aí no verso 22, a coluna de nuvem sempre ia diante deles durante o dia, e a coluna de fogo durante a noite. A palavra de Deus fala que a primeira coisa que Deus deu para quando eles pisaram o pé no deserto rumo a Canaã, o que o Senhor está falando? Eu vou dar direção para vocês. E é interessante que essa nuvem que se manifestava durante o dia e depois era um fogo durante a noite, essa nuvem aponta para a pessoa do Espírito Santo que hoje habita em nós. O que ele está falando? Nunca, no verso 22, eu nunca vou deixar de dar direção para vocês. Por que ele fala nunca? Porque existem outros caminhos. Existe o caminho mais curto, existe o caminho mais longo, existe o caminho mais fácil, existe o caminho mais prazeroso. Mas o que o Senhor falou aqui? Eu não vou permitir que vocês vão para o caminho mais curto, porque se vocês forem para o caminho mais curto, vocês vão retroceder. Vocês vão retroceder. E aí por conta disso ele fala: eu vou colocar uma nuvem diante de vocês, e essa nuvem vocês vão seguir essa nuvem. Essa nuvem vai proteger vocês do sol e vai proteger vocês da noite, por conta do frio. Mas essa nuvem nunca vai apartar de vocês, até vocês chegarem no destino que eu prometi a vocês. Então a primeira característica de um homem que flui, que na verdade se manifesta a presença de Deus, ele sempre tem uma direção, ele nunca é confuso. Você já viu aquela pessoa, não sei se é o caso, se compra bicicleta, não sei se for para essa empresa, eu não sei se lidera, estou com medo, sabe, ele não toma uma decisão, ele não consegue tomar uma decisão porque ele é muito confuso, ele não tem segurança, ele não tem uma direção clara. Pastor, eu quero fazer isso, eu quero fazer veterinário, contabilidade, administração, medicina, o que você acha? O cara não sabe, porque ele olha para o futuro dele, o futuro é confuso, ele olha para o passado é confuso, ele não tem confiança, ele não tem direção. E é interessante que a primeira coisa que você acontece com você, quando você vai buscar do Senhor, Ele te dá direção. Por mais que você vai para um caminho que você fala, mano, ali é o caminho mais complicado, mas você tem paz. O que é isso? É direção. Então a primeira coisa que acontece na minha vida e na sua vida, quando você vai buscar o Senhor, Ele te dá direção. Ele sempre vai te dar direção. O que ele falou? Nunca vai faltar direção. O que vai acontecer com você e com as pessoas que estão ao seu redor? Nunca vai faltar direção. Eu já atendi muita gente confusa. Pastor, eu não sei se eu trabalho, não sei se eu mantenho o casamento, não sei se eu divorcio, não sei se eu caso, não sei se eu compro bicicleta, não sei se eu vou fazer um curso lá nos Estados Unidos, não sei se eu fico em casa. Sabe, às vezes são caminhos até que você fala, nossa, mas um caminho não tem nada a ver com o outro, né? Se fossem caminhos parecidos, mas a gente confusa mesmo. Aí o que acontece? Você sempre vai ter uma direção para dar para essa pessoa. Você sempre vai ter clareza. Por quê? Porque isso acontece com aqueles que buscam do Senhor. Sempre tem direção. Você tem direção para onde você que é casado, que é o marido, está conduzindo a sua família? Você tem direção sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida profissional? Você tem clareza de onde Deus está te levando? Ou para você tá sendo conduzido por questão de oportunidade, questão de dinheiro? A palavra de Deus fala que a nuvem vai à frente. Então a certeza que eles não morreriam, a certeza que eles não iriam para um caminho errado, o que é? Era seguir a direção do Espírito Santo. Então hoje é loucura, meus irmãos, você tomar uma decisão e não ter paz no seu espírito. Infelizmente muitas vezes a gente não consegue discernir o que é paz e o que é emoção. A pessoa está tão... Por isso que é muito importante nessa hora você pedir conselhos para pessoas que te amam, que querem o seu bem e que não estão envolvidos emocionalmente naquilo que você está envolvido. Porque às vezes a pessoa está tão envolvida emocionalmente que você não consegue discernir se é de Deus, se não é, se é o que eu quero, se é minha alma, se é emoção. A pessoa não consegue às vezes discernir. E é normal, isso chama-se imaturidade, mas ao longo da sua vida ela vai amadurecendo. Outra coisa, primeira coisa então, que todo homem, toda mulher de Deus tem direção. Lembra-se, você tem a capacidade, tem a habilidade de resolver os seus problemas e de alguma forma, esqueci a palavra,
Esqueci a palavra. O quê? Antecipar, isso mesmo, olha aí. Antecipar alguns problemas. Mas como que você faz isso, meus irmãos? Buscando o Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, tive que mudar, tomar situações no âmbito da igreja. Quantas vezes eu tive que tomar situações no meu trabalho. E você fala, se eu tomar essa decisão, vai dar ruim. Se eu tomar essa decisão, vão reclamar. E aí você vai assim, Senhor, o que eu faço? Sabedoria. E às vezes você vai ter que tomar uma decisão, às vezes que realmente vai magoar alguém. Mas você percebe que claramente é o Senhor dando a direção. Sinta paz. Não tem como, meus irmãos, você resolver os problemas da sua vida, resolver os problemas das pessoas que Deus vai enviar para você cuidar, se você não sentir paz no seu coração. Por isso que ela fala, ela excede conhecimento, ela excede entendimento. E a única arma que você tem contra o diabo, que o diabo não pode se levantar, é quando você tem paz. E outra coisa, que quando um homem de Deus manifesta a vida, e quando um homem ele é conduzido pelo Espírito Santo, ele não vive do passado. Ele deixa as guerras do passado no passado. Isso é muito importante. Abre a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 14, verso 19. Olha só o que fala. Então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguia chegar perto dos israelitas. Sabe por que muitas vezes você não consegue desfrutar daquilo que o Senhor tem para você hoje? Porque você está preso no passado. Porque você está guerreando guerras que não pertencem mais a você, ou você está guerreando guerras que na verdade pertencem a outras pessoas. O que aconteceu aqui? A palavra de Deus, eu falei isso no jejum, a palavra de Deus fala que o próprio Deus chegou para Moisés e falou assim, Moisés, eu vou enviar a 10ª praga, e a partir de hoje, vocês estão livres do exército de Faraó, e vocês vão caminhar rumo ao deserto, à terra prometida. O que o Senhor estava falando? A partir de hoje eles não têm mais influência sobre a sua vida. A partir de hoje, você não tem mais problemas com ele. E o povo foi. Aí a palavra de Deus fala o quê? Que a nuvem foi na frente e conduziu o povo. E aí eles chegaram aonde? Na frente do Mar Vermelho. Qual que era o problema? Qual que era o alvo de Deus naquele momento? Eles deveriam passar o Mar Vermelho. Eles tinham que olhar para frente. Mas de alguma forma eles olharam para trás. Quando eles olharam para trás, eles perceberam que de alguma forma a palavra de Deus fala que ele endureceu o coração de Faraó, e Faraó pegou todo o exército que sobrou e foi em direção do povo de Israel. Mas a palavra de Deus fala que a nuvem que antes estava na frente do povo de Israel, essa nuvem ficou entre o povo de Israel e Faraó e o Egito. Em outras palavras, e a palavra de Deus fala que a nuvem do lado do povo do Egito era escura, ao ponto que eles não poderiam ver, mas a nuvem do lado do povo de Israel era clara. E aí o que acontece? O povo de Israel não conseguia mais enxergar o exército do Faraó. O que está dizendo aqui? Que a partir daquele momento, o problema de Faraó não era mais de Moisés e nem de seu povo, era o problema de Deus. Aquela guerra não pertencia mais ao povo de Israel, aquela guerra pertencia ao próprio Deus. Por isso que ele colocou a nuvem no meio. Porque eles não deveriam mais olhar para trás. Porque quando você está olhando para trás, você está querendo ainda desfrutar ou pelejar contra uma guerra que não pertence mais a você. Porque quando você faz isso, você perde o foco. Quando você faz isso, você desvia do seu caminho. Então, às vezes nós somos casados, nós temos filhos, às vezes tem coisas que os seus filhos vão passar, que eles precisam passar, que é a guerra dos seus filhos. E se você quiser tomar a guerra dos seus filhos para você, o que vai acontecer? Você vai perder o foco, porque o Mar Vermelho está ali, e você precisa abrir o Mar Vermelho. Mas eu não vou conseguir abrir o Mar Vermelho, se o meu foco estiver em coisas que já passaram. E aí muitas vezes nós não conseguimos desfrutar do melhor de Deus, porque estamos olhando no passado, o que falaram para mim, o que disseram, olha lá, eles vão me não sei o que, vão fazer de novo, vão me matar, que não sei o que. O que o senhor fez? Vou resolver o problema, ponto final. Daqui para trás eu resolvo.
Porque nós sabemos, nós que lemos a Bíblia, nós sabemos que o povo do Egito, a maioria do povo do Egito morreu, porque nós estamos lendo, mas eles não sabiam disso, porque depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, o mar se fechou. Então a primeira coisa que acontece comigo e com você, quando estamos cheios da presença de Deus, nós não olhamos mais para o passado. O passado não tem mais poder sobre as nossas vidas. As guerras do passado ficaram no passado. Então quando vem uma pessoa falar assim para você, porque lá atrás a pessoa falou, deixa isso para trás, pelo amor de Deus, olha para frente. E às vezes as pessoas vêm falar para mim, pastor, o fulano foi isso de mim, a fulana falou daquilo de mim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E geralmente eu pergunto, mas deixa eu te falar uma coisa, o que você tirou de bom de tudo isso para a sua vida? Agora, se a pessoa não consegue ouvir de nada, mas é nítido que esse contexto aqui você percebe, é Deus falando para o povo, o seu povo, essa guerra não pertence mais a você. A sua guerra é seguir rumo a Canaã e atravessar o Mar Vermelho. O povo do faraó e seu exército é minha responsabilidade. Por isso que a palavra de Deus fala que nem o povo de Deus, nem o exército de Israel poderia ver o exército de faraó, e nem faraó poderia ver o exército israelita. Por quê? Porque um não havia mais contato com o outro. Então deixa eu te falar uma coisa. Você tem uma guerra para enfrentar. Enfrente ela. E permite que as guerras dos seus amigos, familiares, eles pelejam. E outra coisa, a guerra do passado acabou. O mover do passado acabou. Ele pode ter sido muito bom, mas acabou. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. E por que as coisas não acontecem mais como aconteciam antes? Porque a nuvem já passou. A nuvem conduziu você para outro lugar. Amém? Outra coisa que acontece quando uma pessoa, ele está cheio da vida de Deus, ele é movido pelo Espírito, ele flui a vida de Deus. Abre a sua Bíblia lá em Ezequiel capítulo 37, verso 1. Então, em primeiro lugar, ele tem direção. Em segundo lugar, ele não perde o foco, não olha para o passado. Em terceiro lugar, esse homem, ele inspira a vida. O que inspira um homem, uma mulher? É vida, meus irmãos. O que nos inspira é a vida de Deus. A vida. E nós estamos aqui para representar e profetizar essa vida. Nós estamos aqui para isso. Não tem como um líder lá fazer uma célula. A principal característica do líder na célula, o que é? É liberar a vida de Deus. A vida de Deus. O que você chega, vai lá na célula, você não vai lá para ouvir uma frase para depois colocar no Instagram. Você vai lá para receber a vida de Deus. E um homem que é movido pelo Espírito Santo, ele exala a vida de Deus. O que inspira a pessoa a avançar, permanecer, resistir? A vida de Deus. E olha só o que fala: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, só tu sabes. Disse ele: profetiza esses ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. O que ele está falando aqui? Ele poderia falar: o que você está vendo? Nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos. Nós não podemos, da nossa boca não pode sair aquilo que não existe no céu. Não existe morte no céu. Como que eu posso declarar acabou, se não existe acabou no céu? Como que eu posso falar assim, eu vou retroceder, se a palavra de Deus fala que quem retrocede não entra no reino do céu? Como que eu posso falar essas coisas, meus irmãos? O que ele estava falando aqui? O que você vê? Um cemitério. Mas de alguma forma aquele profeta sabia: eu não posso proferir palavra cemitério, porque isso não está no vocabulário de Deus. Porque Deus, ele exala a vida. Como que eu vou falar que eu estou vendo morte? E aí ele fala assim: profetiza. Então o que diferencia um cemitério de um exército? É você falando. Então, abre a sua boca, lá em Provérbios capítulo 21, verso 22. NTHL, põe lá, o que é mais? Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir muralhas em que eles confiavam. Se você
não quer se meter em... Aliás, desculpa. Vou ler novamente. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir muralhas em que eles confiavam. O que está falando? Um homem, ele tem a capacidade, um homem inteligente. Se você for lá ver a questão de sabedoria, ele sozinho ele consegue destruir uma muralha de um exército. E ele fala: como que eu consigo fazer isso? Eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Quantos aqui não querem se meter em problemas e em dificuldades? Alguém que gosta? Eu falei aqui que nós somos resolvedores de problema, mas em nenhum momento eu falei que nós precisamos gostar de problemas. Nossa, hoje estou precisando de um problema hoje. Eu vou falar com aquela pessoa ali, eu vou fofocar um negócio para... Ninguém gosta de problema. Mas a palavra de Deus fala que existe uma forma de você evitar problemas. E ele fala que a mesma forma que você evita problemas é a mesma forma de você sozinho tirar um exército de demônios. Vamos lá no verso 23. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Qual que era a dificuldade de Ezequiel se ele falasse: eu vejo um cemitério? Ele ia ter muita dificuldade para ele, porque ele ia ter que entrar no seminário profético novamente, para o Senhor falar comigo, se tu posso... Qual que foi o problema de Ezequiel? Eu não posso falar aquilo que não existe no céu. Eu não posso profetizar aquilo que não existe no céu. Eu não posso declarar divórcio, sendo que isso não existe no céu. Eu não posso declarar destruição, divisão, renúncia. Essas coisas não pertencem a Deus, não pertencem a nós. Por isso que nós não declaramos isso. Olha o que fala também Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. A palavra de Deus fala que tudo que você declara e profetiza, um dia você vai receber uma recompensa disso. Então existe um fruto quando você declara a vida de Deus. Existe um outro fruto quando você declara que é a morte, quando há retrocesso, quando fala: eu quero divorciar, eu quero dividir, eu quero retroceder. Então, quando você é um homem que manifesta a vida de Deus, a vida flui através de você. Então, quando você for para a célula, e você estiver cansado, você pode ter certeza que você vai voltar sem esse cansaço, porque de alguma forma a vida vai fluir lá. E se você está bem, e se você também estiver cansado, faça isso como eu faço no culto. Quando eu subo aqui no palco, eu vou orar, porque eu acordo de manhãzinha antes... 1-2 horas antes do culto, eu releio a palavra, mas eu sempre pergunto: Senhor, me usa. Sabe, que o que eu esteja falando vai muito mais além do que palavras ou frases, mas que a sua vida flua, porque o que nós precisamos é da vida de Deus. Outra coisa que acontece, quando a vida de Deus flui, quando nós somos movidos pelo Espírito, aquilo que antes era um obstáculo sobre a nossa vida, ela se torna proteção. Vamos lá. Êxodo capítulo 14, 21. Moisés estendeu a mão sobre o mar. Sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar uma terra seca. As águas foram divididas, e os israelitas passaram pela terra seca, como muralhas de água nos dois lados. Meus irmãos, quando Moisés chegou quando ele chegou às margens do Mar Vermelho, a primeira coisa que ele pensou: ixi, deu ruim agora. Deu ruim meu casamento, o que vai acontecer? Não vou conseguir passar. E ali era um obstáculo que ele tinha que seguir. O Senhor Jesus resolveu o problema dele do passado, que colocou uma nuvem atrás dele, mas ele tinha que prosseguir. Qual que era o obstáculo? Era o Mar Vermelho. O que Deus falou para ele? Moisés, levante, bate o cajado. Em outras versões fala: bate o cajado e declare para o mar, e profetiza. E foi o que ele fez. A palavra de Deus fala que o mar se abriu, um vento colocou o mar para trás, e o mar ficou dividido em duas partes. Foram meio que duas muralhas, esquerda, direita, e a palavra de Deus fala que o chão ficou seco. E a palavra de Deus fala que o exército de Deus passou naquele chão seco, e foram duas colunas de água.
E o que acontece? Aquilo que antes era um obstáculo, que na verdade era um impedimento, era aquilo que estava impedindo dele alcançar o propósito de Deus, na verdade virou o quê? Virou proteção para ele e para o seu exército. Por quê? Porque ele entendeu, eu tenho autoridade e tenho poder. Eu falei hoje de manhã, naquela época, o que representava a autoridade para um sacerdote? Era o cajado. O que representava o poder era quando ele orava. Hoje, nos dias atuais, o que representa a nossa autoridade? A sua presença. Toda vez que você chega num lugar, meus irmãos, a presença de Deus chega com você. Você pode estar num ambiente desorganizado, ansioso, mas quando você chegou, o ambiente muda. Você pode não perceber, mas muda. O ambiente muda, porque a autoridade está na sua presença. E o poder onde está? O poder está quando você declara. Lembra, nós falando da questão anterior? Na sua boca existe vida, existe morte. Então, quando você chega, você tem autoridade, você tem percepção espiritual, percebendo alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa errada está acontecendo, você vai começar a declarar, e só na sua conversa vai mudar o ambiente, porque toda vez que você fala, a vida flui, e você vai perceber que aquilo que antes era um obstáculo para você, vai se tornar proteção sobre a sua vida, mas para isso você precisa entender e discernir, que o poder e a autoridade estão sobre a sua vida, e não negocie isso, e desfrute disso. Outra coisa que acontece conosco, quando nós somos movidos pelo Espírito, não falta recurso. E recurso aqui, meus irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou falando de dinheiro. Recurso é aquilo que você precisa para cumprir o propósito. Eu não tenho dinheiro, que não sei o quê. Às vezes o Senhor não vai mandar ajuda através de dinheiro. Às vezes Ele vai mandar ajuda através de um líder, através de um homem, através de uma mulher, através de um amigo, eu não sei. Mas Deus vai mandar o recurso. Às vezes o recurso é a própria presença dEle. A palavra de Deus fala que, o contexto aqui é o exemplo de Gideão. A palavra de Deus fala que Gideão, ele tinha 32 homens para lutar contra 35 mil. 32 mil contra 135 mil. E a palavra de Deus fala que Gideão estava com medo. E aí Deus ele pega e fala assim: olha, se você estiver com medo de enfrentar o povo, o povo dos medianitas, se você estiver com medo deles, faz o seguinte: pega você 2 auxiliares, na moita, vai lá escondido você e seus auxiliares, e vai ver o que os caras estão falando de vocês. E foi o que aconteceu. Eu gostaria de ler isso aqui rapidinho, é Juízes capítulo 7, 9 e 11. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levanta-se, ataque o acampamento. Eu não coloquei aqui, depois em Juízes capítulo 7. A palavra de Deus fala que Gideão foi lá, e não lembro qual era o nome do auxiliar dele, eu acho que era Porá, eu não lembro o nome do auxiliar dele. E eles estão assim no acampamento, só assim à estreita, vendo o que os 135 mil, estava todo mundo dormindo, era noite, todo mundo dormindo. E aí quando o Gideão chegou perto de um grupo de pessoas, eles falaram: você não sabe, essa noite eu tive um sonho. E nesse sonho ele contou lá o sonho dele, que aí o cara vai lá e interpreta o sonho dele, que ele viu um pão mordido, cortado, que não sei o quê. Aí o cara fala assim, eu não sei porquê, naquele exército tinha um cara que discernia pensamentos, sonhos. E ele fala assim: sabe o que é esse sonho que você está tendo? Na verdade é Gideão. E essa espada que você está vendo é a espada de Gideão. E Gideão, juntamente com a sua espada e seu exército, ele vai desmatelar todo o exército dos medianitas. E o Gideão ouviu isso. Era o cara sonhando e o cara revelando o sonho do cara. E Gideão voltou todo empoderado agora. Por quê? De alguma forma Deus, não foi financeiro, porque qual que era o recurso que ele esperava receber? Eu tenho 32, contra 135, eu preciso de soldados, eu preciso de homens qualificados. O que um líder fala, um líder de célula? Eu preciso de um líder de treinamento, eu preciso de um sócio, eu preciso de um anfitrião, eu preciso de um discipulador, eu preciso daquilo. E o que o Gideão precisava? Ele precisava de homens, precisava de funcionários. E de alguma forma o Senhor falou: você não precisa de homens, você não precisa de funcionários. Eu estou com você. E aí no final você percebe que gera toda aquela circunstância, ele vai para a guerra. Aí eu imagino que a maioria aqui sabe da história, aí uns ficou de um lado, outros ficaram de outro, de repente ficou 300. 300 contra 135 mil. Quem que ganhou, meus irmãos? Gideão com seus 300. Era 450 para 1, e Gideão ganhou. Por quê? Porque não faltava recurso. Quando você acha que falta recurso, vai para o seu quarto e vai orar. Senhor, o Senhor colocou isso no meu coração, mas eu não sei como vou fazer. Porque Gideão estava ali
com medo. De repente Deus fala, você que vai libertar o meu povo. Eu falei, como assim? Eu estou aqui com medo, você está falando que eu vou libertar o povo e tal. É você. Vai para Deus, porque o mesmo Deus que te chamou, Ele vai falar, eu vou te enviar os recursos. Aí Ele vai te conectar com pessoas, Ele vai te conectar com empresas, Ele vai de alguma forma te prosperar, Ele vai fazer alguma coisa. Mas você pode ter certeza, tudo isso acontece quando o mover de Deus, o Espírito Santo se move através das nossas vidas. Outra coisa, quando nós somos movidos pelo Espírito, meus irmãos, os contextos adversos não nos atrapalham. Ao contrário, contextos adversos são motivos para o poder de Deus se manifestar nas nossas vidas. Em Atos capítulo 16, versos 26 e 28, a palavra de Deus fala que Paulo e Silas eles estavam numa cidade pregando o Evangelho. E a palavra de Deus fala que eles foram presos e foram jogados numa cadeia. E naquela cadeia eles começaram a adorar e louvar o Senhor. Você pode olhar e falar assim, mas é fácil, Paulo e Silas, o negócio é fácil, está lá na cadeia louvando, também eu faria isso. Se eu fosse para a cadeia, também ia louvar, tal, não sei o quê. Mas se você for ver como eles foram presos, você fala assim, não foi normal isso. A palavra de Deus fala que Paulo e Silas, eles estavam indo para o lugar da oração. Existia naquele ambiente, digamos que existia um lugar como esse, onde as pessoas iam justamente para orar. E a palavra de Deus fala que Paulo estava indo lá para orar a Deus. E quando ele chegou indo lá para orar a Deus, existia uma moça, uma mulher, que ela estava endemoniada ela estava sendo endemoniada por um espírito de feitiçaria. E aquele demônio reconheceu Deus na vida de Paulo. E aquela endemoniada, que tinha um espírito de feitiçaria, de bruxaria nela, ela começava a falar, esse homem é homem do Deus vivo, esse realmente é profeta. Aí começou a elogiar ele. E Paulo ficou indignado com aquilo. Por quê? Por que Paulo ficou... Você imagina o diabo falando para você, nossa, essa é mulher de Deus, hein? Olha, quando ela chega eu saio. Quando ela chega eu nem me lembro, porque aquela é mulher de Deus. Esse é homem de Deus. Nossa, essa família aqui, olha... O que você faz quando o diabo está te elogiando? Mas Paulo, o que Paulo fez? Não, eu não aceito elogio. Você lembra lá 2 Coríntios capítulo 2, 11? O diabo não tem vantagem sobre mim. Ele olhou para aquela mulher e falou assim, sai espírito agora em nome de Jesus. E o espírito saiu. O que aconteceu? Aquela mulher ela trazia lucro para a cidade. Aí foram lá, pegaram Paulo e julgaram Paulo. Paulo está aqui, falando ele é judeu, está falando aqui contra os nossos costumes romanos. Levaram Paulo para o meio da cidade e açoitaram Paulo e Silas. E aí vamos ler aqui Atos capítulo 16, verso 22 a 26. Levantando-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes e mandaram açoitá-lo com vara. E depois lhes deram muitos açoites e lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que o guardasse com toda a segurança. E este, recebendo da ordem, levou-os para o cárcere, no interior do cárcere, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão os escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que Paulo ele foi preso no interior da prisão. O que é o interior da prisão? Eu não sei se a prisão naquela época é diferente da de hoje. Então o que acontece? Quando os prisioneiros faziam suas necessidades, eles faziam num buraco, que aí caía para o subsolo 2, subsolo 3. Então todas as necessidades fisiológicas que os prisioneiros faziam, caíam lá no inferior, que era justamente onde Paulo estava. E Paulo estava açoitado, estava preso. E a palavra de Deus fala que ele não olhou para a circunstância. Ele não olhou para a adversidade, ele simplesmente louvou e adorou ao Senhor. E a palavra de Deus fala que foi um terremoto divino, porque a normalidade de um terremoto não é abrir somente as cadeias, as portas, é para abrir somente o quê? É para derrubar tudo. E ele fala que todas as portas foram abertas. Em outras palavras, aquela adversidade, na verdade, foi um motivo de Deus, do poder de Deus se manifestar através da boca de Paulo e Silas, e todos daquela prisão foram libertos. Então, quando você é movido pelo Espírito, meus irmãos, a adversidade,
não toca no seu louvor. Situações adversas não vão abalar o seu relacionamento com o Senhor. Foi o que aconteceu com Paulo. Eu fui injustiçado. Eu estava indo para a igreja orar, e o endemoniado vem aqui me atazanar, ele vem aqui fazer marketing gratuito para mim. Eu não quero marketing gratuito, não. Sai em nome de Jesus. E saiu, e ele foi preso. E é interessante que os caras lá, os sacerdotes falavam assim: olha, ele está aqui, ó. E na verdade Paulo não estava nas cidades. Paulo estava indo aonde? Num lugar secreto orar. Mas foi uma situação adversa. Então um homem que é movido pelo Espírito Santo, no meio da adversidade, ele ora. No meio da adversidade, ele canta. Como chama aquele louvor das antigas? Louve, quem está, como que é? Isso, essa daí. Depois a gente vai cantar. E por fim, Atos capítulo 3, Atos capítulo 14, verso 3. Pessoas, meus irmãos, que são movidos pelo Espírito Santo, eles produzem milagres e prodígios e cura. Como, pastor? Pregando o Evangelho da graça. O que acontece em Atos capítulo 14, verso 3? Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus mostrava a mensagem deles sobre a graça, sobre a sua graça era verdadeira, pois ele dava a eles o poder de fazerem milagres e maravilhas. Olha que Paulo estava falando, quando os discípulos eles pregavam o Evangelho da graça, a palavra de Deus fala que o Senhor dava a eles poder para que milagres e sinais fossem liberados. Quando? Quando nós pregássemos o Evangelho da graça. O que acontece comigo e com você quando nós somos movidos pelo Espírito? Milagres e prodígios são manifestados através das nossas vidas. Às vezes a pessoa está lá querendo separar. Você fala: deixa eu te falar uma coisa, você não precisa divorciar. O mesmo Deus que celebrou o seu casamento é o mesmo Deus que vai renovar a sua aliança. Você está pregando o Evangelho da graça. Deixa Deus restaurar o seu casamento. Não vai você querer restaurar alguma coisa. Deixa Deus fazer por você. O que é isso? É o Evangelho da graça sendo pregado. O que acontece? Restauração. O que aconteceu hoje? Quem estava aqui no culto da manhã, nós oramos por uma moça que estava com uma enfermidade. Eu não sei se gravou a oração, da oração. E a moça, ela ouviu a oração, não sei se foi online, não sei o que aconteceu, se na hora que nós estávamos orando, gravaram, passaram para ela. Ela estava no hospital e pediu oração para nós. Estava aqui, toda a congregação orando por ela. 2 horas depois, ela falou que naquele exato momento, hoje de manhã, que nós estávamos orando por ela, ela teve alta. Então por quê? Toda vez que nós pregamos o Evangelho da graça, o que é o Evangelho da graça? Deus vai te prosperar. Você não merece, mas Ele morreu por você. Deus vai te abençoar, e isso é favor imerecido. A lei, você já não está mais debaixo da lei, você é mais do que vencedor. Como eu sou mais do que vencedor? Ele venceu a guerra por você, você só tem que desfrutar dessa guerra. E quando você descansa, no seu descanso e no seu leito lá de sono, Ele vai te dar a vitória. Quando nós pregamos isso, meus irmãos, a palavra de Deus fala, Ele vai nos liberar sinais de milagres, prodígios e maravilhas. Pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser restauradas, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ter sonhos restaurados, pessoas vão parar de chorar de tristeza, de amargura e depressão, e vão começar a chorar de alegria. Por quê? Porque o Evangelho da graça está sendo pregado. Como que isso acontece através da sua vida? Quando nós somos movidos pelo Espírito. Você percebe, meus irmãos, estou falando aqui de alguns, tem muitos outros que eu poderia falar, mas você percebe que quando você está cheio, quando você é movido pelo Espírito, você resolve muitos problemas da sua vida e da vida de outras pessoas, simplesmente se enchendo da presença de Deus. E nós vamos fazer isso agora. Eu gostaria que o pessoal do louvor subisse. Vamos cantar aquela música? Louve. Vocês são pentecostais, né? Eu também sou. Eu nem falei com o pessoal do louvor. Cadê o pessoal? Eu nem sei se eles... Com muito louvor. Mas você vai cantar, meus irmãos. Deixa eu te falar uma coisa.
Pastor, o que você falou não tem nada na minha vida. Simples. Qual que é a receita? Você não vai tomar de ibuprofeno, você não vai tomar remédio tarja preta. Você vai louvar o Senhor. Você vai se encher do Senhor. Mas está faltando direção? Louve ao Senhor. Vai buscar a direção do Senhor. Se você não consegue desfrutar do novo por conta do passado, vai buscar do Senhor. Se você não consegue, de alguma forma, inspirar vida na vida das pessoas, louve ao Senhor. Se você não consegue inspirar vida na sua própria vida, louve ao Senhor. Sabe, permita que os seus obstáculos virem proteção na sua vida. Comece a falar das dificuldades para o Senhor, que Ele vai mandar cada recurso do que você precisa para cumprir aquilo que Ele colocou no seu coração. E no final, louve ao Senhor. Independente do contexto adverso, independente das dificuldades, louve ao Senhor. Mas uma coisa, coloque no seu coração: quanto mais você busca, quanto mais você se enche, quanto mais você é movido pela pessoa do Espírito Santo, menos problemas você terá na sua vida. Você pode ter certeza, Ele é a sua direção, e Ele vai te conduzir para caminhos às vezes difíceis, mas Ele vai te dar vitória em todas elas, em todas elas. E lembre-se, cada resistência é uma oportunidade do poder de Deus se manifestar na sua vida. Vamos louvar o Senhor?